Sabe aquela foto, aquela imagem icônica de um dirigível gigante pegando fogo e caindo do céu? Pois é, todo mundo já viu. Mas a história completa do Hindenburg, ela é muito maior do que só aquele momento. Hoje, a gente vai fundo para entender o que de fato aconteceu naqueles 32 segundos que simplesmente mudaram a aviação para sempre. Então vamos voltar no tempo. Imagina a cena. É um campo de pouso cheio de lama lá em Nova Jersey. Após uma viagem de 3 dias cruzando o Atlântico vindo da Alemanha, o maior dirigível que o mundo já tinha visto, o Hindenburg, está manobrando para pousar. Lá embaixo, uma multidão aguarda. Equipes de solo, repórteres, famílias. E o tempo, sabe, não estava ajudando. Instável, uma tempestade tinha acabado de passar por ali. E de repente, o horror. A famosa narração de rádio do Herbert Morrison, que todo mundo associa ao desastre, na verdade não foi ao vivo. Mas a reação dele, o choque, a emoção, tudo aquilo ficou gravado. E essa gravação virou a trilha sonora da tragédia. A voz dele, trêmula, conseguiu levar o pânico daquele momento para milhões de pessoas no dia seguinte. Foi o que imortalizou tudo. E aí que fica a grande pergunta, né? Como é que pode? Uma maravilha da engenharia, um verdadeiro símbolo de luxo, de poder tecnológico, ser completamente devorado pelo fogo em menos de 1 minuto? Essa dúvida deu início a décadas de investigações e de muitas teorias. Olha, para a gente entender o tamanho da perda, primeiro a gente precisa entender o tamanho da grandeza, porque o Hindenburg ele não era só um dirigível, entende? Era tipo um palácio flutuante, o máximo do luxo em viagens aéreas nos anos 30, e a escala dele era uma coisa realmente impressionante. Vamos tentar colocar isso em perspectiva. Pensa só, 245 metros. Isso é quase o comprimento do Titanic e mais de 3 vezes o tamanho de um Boeing 747. Era uma estrutura colossal, um gigante de verdade flutuando no céu. E o mais legal era o contraste, porque por fora se via aquela estrutura imensa de metal e tecido, mas por dentro, nossa, era puro luxo, um conforto que ninguém esperava. As acomodações dos passageiros ficavam ali, dentro do casco mesmo, divididas em 2 andares. Era uma experiência de viagem que simplesmente não existia em nenhum outro lugar. E não era só sobre ir de um lugar para o outro de jeito nenhum. Aquilo era um hotel 5 estrelas flutuante. Tinha sala de jantar, lounge, tinha até um piano de cauda, feito de um alumínio super leve, claro, para não pesar. A passagem? Bem, custava o mesmo que um carro novo na época. Mas para os ricos e famosos era o jeito de viajar. Não tinha outro igual. Tem uma citação de um passageiro que descreve a sensação perfeitamente. A viagem era inacreditavelmente suave e silenciosa. Eles voavam baixo, a uns 200 metros de altura, então as vistas eram espetaculares. Era uma experiência super serena, quase mágica. Um contraste absurdo com o que estava prestes a acontecer. Ok, vamos voltar para aquele dia, 6 de maio de 1937. Agora o foco é nas horas finais do Hindenburg. A viagem já tinha atrasado por causa de ventos fortes no Atlântico. E agora, chegando, um novo problema: o tempo na costa leste dos Estados Unidos. Essa linha do tempo aqui mostra como a janela de oportunidade foi se fechando pouco a pouco. O capitão Max Pruss, ele tentou esperar a tempestade passar, mas a pressão para pousar era enorme. A comunicação com a equipe em terra mostra essa urgência crescendo, sabe? Enquanto o tempo continuava péssimo, super instável. E olha só este mapa do tempo da manhã daquele dia. Ele mostra direitinho a ameaça se formando. Uma frente fria avançando bem pela região. Isso significava que a atmosfera estava eletricamente carregada. E esse detalhe, essa condição, vai ser fundamental para entender o que aconteceu depois. Então, o dirigível pegou fogo. A gente sabe disso. Mas por quê? O que causou? A busca por essa faísca misteriosa que começou tudo deu origem a 3 teorias principais. Cada uma com seus defensores, cada uma com suas evidências. Vamos dar uma olhada nelas. E aqui está o ponto principal. Não existe uma resposta 100% definitiva. A teoria oficial na época falou em descarga estática. Pensa num tipo de relâmpago silencioso, o tal fogo de San Telmo, que teria incendiado um vazamento de hidrogênio. Anos depois, surgiu outra ideia. E se a própria pele do dirigível, a tinta que o cobria, fosse super inflamável e tivesse pegado fogo primeiro? E claro, sempre existiu a suspeita de sabotagem. Afinal, o Hindenburg era um símbolo da Alemanha nazista. Mas para essa última teoria, nunca acharam prova nenhuma. Mas olha, independente da causa exata, as consequências foram imediatas e devastadoras. O desastre do Hindenburg não foi só a perda de um dirigível, foi literalmente o fim de uma era.
Vamos ver o impacto disso, tanto para as pessoas quanto para a tecnologia. E o mais inacreditável, talvez, é que mesmo com aquela imagem de uma bola de fogo gigante, a maioria das pessoas sobreviveu. Das 97 a bordo, 62 escaparam. Muitas pularam ou foram arremessadas para fora enquanto a estrutura caía devagar. Mas, ainda assim, foi uma tragédia. 36 vidas se perderam naquela noite. Lembra daquela sensação de ser carregado nos braços dos anjos? Pois é, aquela serenidade toda virou este inferno. A destruição foi completa e assustadoramente rápida. E ali, naquele momento, não era só o Hindenburg que acabava. Era a confiança do mundo inteiro nesse tipo de viagem. E esse é o ponto final da história. Aquelas imagens chocantes que rodaram os cinemas do mundo todo simplesmente destruíram a confiança do público. Da noite para o dia. A era dos grandes Zeppelins, aqueles transatlânticos dos céus, acabou. De uma forma muito dramática, muito pública. A partir dali, o futuro das viagens sobre o oceano seria dos aviões. E fica a reflexão, né? O desastre do Hindenburg foi, sem dúvida, uma tragédia humana, uma tragédia tecnológica, mas talvez o seu maior legado, que ficou para sempre, foi ter sido uma das primeiras grandes catástrofes da era da mídia. Foi a prova do poder que uma única imagem, uma única gravação, tem de mudar a cabeça das pessoas e, com isso, mudar o rumo da tecnologia para sempre.